Fala galera, paz do Senhor Jesus. Eu sou o Rafael e esse é o BíblicoCast, o podcast mais bíblico que existe. E nesse atrasado terceiro episódio, hoje a gente vai estar conversando e falando um pouco sobre o cristão e a depressão, um assunto super necessário, pouco falado e que gera várias controvérsias, né? Será que o cristão pode ter depressão? Será que um crente é sujeito à depressão? Será que depressão é falta de Deus? Será que Jesus teve depressão igual muita gente fala? É sobre isso que a gente vai estar conversando no podcast de hoje. Então, segura aí que logo após a vinheta a gente vai começar o assunto. Então, bora lá! Afinal, o cristão tem depressão? Mas peraí, o que é depressão? Antes de a gente começar a conversar sobre o cristão e a depressão, sobre se Jesus teve depressão, se existe depressão na Bíblia, se há algum caso que a gente pode estar tratando sobre isso. Vamos lá, o que é depressão? A depressão nada mais nada menos que a alteração nos neurotransmissores, é uma doença, né, psicológica, uma disfunção em alguns neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, até mesmo na dopamina, né, que causa a depressão. A depressão ela vem junto com falta de interesse, perca de prazer nas coisas do dia a dia, falta de vontade de viver, desânimo, tristeza, profunda tristeza. Enfim, é uma doença, né? A depressão, ela é uma doença. E hoje a gente vai estar conversando sobre o cristão e a depressão, né? Tem muita gente que fala que se você é cheio de Deus, você não tem depressão. Se você tem depressão, quer dizer que você não tem Deus na sua vida. Um cristão não pode ter depressão. Se você é cheio do Espírito Santo, você não pode ter depressão. Enfim, a gente vai estar conversando sobre tudo isso, né? E antes de a gente começar a entrar no assunto, eu quero ler um texto. É um texto que eu acho, muita gente olha e fala, cara, é um caso de depressão na Bíblia, né? Vamos estar lendo um texto aqui. 1 Reis é um texto muito conhecido. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. É onde Elias, ele é ameaçado por Jezabel, né? Ele está sob ameaça de morte de Jezabel. Ele vai falar assim, e se foi ao deserto, 1 Reis 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, né? Só para contextualizar toda a situação, Elias ele realiza aquele famoso milagre. Deus realiza através de Elias aquele famoso milagre de cair fogo do céu, de e queimar o holocausto. E Elias no capítulo 19 ele é ameaçado de morte por Jezabel. Elias ele teme, ele deseja a própria morte e ele foge. Daí um anjo do Senhor vem, entrega pão e água para ele. Ele come, bebe e deita de novo. Tipo, ele se esconde debaixo de um zimbro, vem um anjo, entrega pão e água para ele, ele come, ele vai e deita de novo. Tipo, é como se alguém estivesse falando, é como se você estivesse desanimado, alguém estivesse triste, chegasse lá, dasse, come alguma coisa, bebe alguma coisa, a pessoa deitada lá, triste, ela come, bebe, mas ela volta a deitar de novo porque ela não tem força. Aí pela segunda vez o anjo vem, entrega, as coisas para ele comer, para ele beber, ele vai, levanta e caminha 40 dias e 40 noites e ele se esconde de novo, só que dessa vez numa montanha. E aí que vai acontecer o encontro dele com Deus. É uma coisa linda. Lê o texto. Eu vou deixar para vocês lerem o texto. 1 Reis 19. É maravilhoso. Mas, vamos lá. Cristão pode ter depressão? Sim. Pode. Porque o que é depressão? Não é uma doença, né? Depressão ela é uma doença. E toda doença, como a gente sabe, é resultado da queda no Jardim do Éden. Então, é uma doença. É genética. Ela tem uma predisposição genética, sim. E ela é uma doença que tem que ser tratada. Mas o que muita gente confunde, meus irmãos, é a depressão e o estar deprimido. Porque alguém com depressão não necessariamente é alguém que vive triste. Entendeu? Alguém com depressão não é alguém que é triste o tempo inteiro, que é triste, mas não, ela tem uma tendência
a recaídas deprimidas. Por exemplo, é uma pessoa que tem depressão, tem essa alteração nos neurotransmissores e acontece um baque na vida dela, essa pessoa tem mais tendência a cair num estado de depressão profunda, assim, vamos dizer. Por quê? Por causa dos neurotransmissores dela, mas não necessariamente essa pessoa vive triste. Não necessariamente alguém com depressão é uma pessoa que vive triste o tempo inteiro. Entende? Ao contrário de alguém deprimido. Alguém deprimido, estar deprimido é um estado de tristeza. Quando eu sofro uma perca, se eu sofrer uma perca hoje, eu vou ficar deprimido. Porque eu perdi alguém. Porque eu perdi algo. Eu estou triste. Eu estou abatido. E é aqui que muita gente confunde e fala que Jesus teve depressão. Eu não creio que Jesus teve depressão. Porque por um instante Jesus ele diz, minha alma está profundamente abatida. Claro que a alma dele está profundamente abatida. Ele sabia pelo que ele teria que passar, pelo abandono do pai, o sofrimento da cruz, a humilhação que ele teria que passar. Ele estava triste naquele momento. Doía. É como se alguém chegasse para você e falasse, ó, você agora se prepara, que daqui a pouco seus pais vão te abandonar, vai todo mundo te abandonar, você vai apanhar, você vai sofrer, vão furar suas mãos, vão furar seus pés, você vai ser humilhado. Imagina como você ia ficar, se coloca no lugar de Jesus, como é que você ia ficar? Né? Como que a gente ia ficar sabendo que a gente teria que passar por um sofrimento? A gente ia ficar triste, mas não necessariamente significa que a gente teria depressão. Entende? E uma coisa que muita gente fala, cara, e tem que tomar muito cuidado com isso, que depressão é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus, gente. Não dá pra falar que depressão é falta de Deus. Cara, eu acho que isso começa a partir por um ponto de vista muito legalista, sabe? De que tudo é falta de Deus, de que tudo é do demônio, e não sei o que. Cara, não. Depressão não pode ser vista como falta de Deus, né? Alguém com depressão pode ser... Não com depressão, tipo assim, a pessoa com depressão não necessariamente é a pessoa triste, né? Como eu falei, não é a pessoa que vive triste. E eu já vou falar como que Deus lida com isso, como que um depressivo... como que Deus lida com alguém depressivo, né? E como eu falei, a pessoa depressiva ela tem tendências a essas quedas, a essas recaídas, né? E não, depressão não é falta de Deus, tá? Só para concluir aqui, depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença, tem que tratar essa doença, tem que procurar ajuda médica, né? Eu já vi muitos comentários do tipo de depressão é falta de Deus, que depressão é frescura. Gente, depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus, cara. Não dá pra falar, a gente viu aqui Elias, né, um profeta de Deus, escolhido nitidamente, com um chamado, cheio do Espírito Santo, ele desejou a própria morte. Ele desejou a própria morte. Mas Deus lidou com ele. E Deus, ele tem um plano, ele tem ele sabe como lidar com alguém que nesse estado, né? Acontece que nas igrejas, principalmente por se falar muito de que depressão é falta de Deus, acaba não se tocando muito nesse assunto. As pessoas que podem sofrer disso acabam não se abrindo tanto com medo do julgamento das pessoas. Mas então, vamos lá. Como é que Deus lida com um crente depressivo? Como é que Deus ele lida com um crente que tem depressão? Eu tenho depressão e eu tenho a tendência a cair, a sofrer recaídas. Acontece que é algo simples. Deus é a nossa força. Ponto. Deus é a nossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é poder todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso passar por tudo naquele que me fortalece. A diferença entre um cristão que tem depressão e um ímpio que tem depressão é que o crente que tem depressão, ele tem o problema nos neurotransmissores, né, a disfunção nos neurotransmissores, mas ele tem em quem se apoiar. Ele tem a força, ele tem em quem buscar forças para não sofrer com as recaídas depressivas. Já o ímpio com depressão, ele não tem em quem se apoiar.
Ele não tem onde ele vai se apoiar, né? Se tudo é corruptível. Mas o crente com depressão, ele tem Deus. Ele tem tudo. Ele tem em quem se apoiar, né? E é aí que a gente entra naquele quesito da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Porque a casa que está construída sobre a rocha vê a tempestade, passou pela tempestade. Ela não estava imune à tempestade, só que ela não caiu. Só que ela não sucumbiu, só que ela não desmoronou, porque ela estava fundamentada na rocha. Então, um crente com depressão, se ele estiver fundamentado na rocha que é Cristo, não importa a tempestade que venha, ele vai continuar de pé, porque Jesus é a força dele. Então, sim, um cristão pode ter depressão, porque é uma doença, e a gente não está imune a doenças. A gente não está imune a nascer porque a gente é crente, a gente não vai estar imune ao sofrimento, a gente não vai estar imune à dor, claro. A gente não vai estar imune à depressão, à doença da depressão, mas a gente vai estar imune se a gente está fundamentado em Deus com as consequências da depressão, né? O suicídio, o desânimo, o profundo desânimo, porque a gente tem depressão. Eu tenho depressão, por exemplo. Eu tenho esse problema nos meus transmissores e dependendo da situação eu tenho uma recaída. Só que se eu tiver fundamentado em Deus, cara, não tem como eu cair. Não tem como. Vai vir, vai. Mas eu não vou ter essa recaída. Diferentemente de quem não está fundamentado na rocha. Essa é a diferença de um ímpio com depressão e de um crente com depressão, né? Então, não. Depressão não é falta de Deus. Sim, um crente pode ter depressão. E não, eu não creio que Jesus passou pela depressão, mas ele lida com nós que temos depressão, né? Com as pessoas que têm depressão. Vinde a mim os cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Cara, isso é maravilhoso. Então, a gente não pode dizer que é falta de Deus, porque quantas pessoas, cara, quantas pessoas hoje não tem que, principalmente na geração que a gente vive, sabe? Quantas pessoas hoje não tem que tomar remédio? Quantas pessoas hoje não são dependentes, não de uma forma ruim, mas dependentes de remédio controlado? Quantas pessoas não são dependentes, não precisam ir no psicólogo, no psiquiatra para tratar? Cara, isso não tem nada de errado. Isso não é falta de Deus. Deus pode sim curar a pessoa da depressão, falar agora você não tem depressão mais. Mas se a pessoa tem, ela tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que buscar Deus, com certeza, né? É tudo um conjunto, porque só o remédio não sustenta. Vou ser sincero, só o remédio ele não vai ajudar. O remédio dá aquela ajuda para controlar os neurotransmissores, controlar enfim. Só que Deus, cara, Deus ele não vai deixar você cair. Deus ele não vai deixar você ter a recaída. Deus não vai deixar você se render a essa depressão. Ele vai pegar na sua mão e vai te levantar e vai falar, vamos, vamos. E sabe como que Deus lidou com a depressão de Elias? Uma das queixas que Elias tinha era, eu tô sozinho, só restou eu como profeta. Mas Deus ele se apresenta para Elias naquele monte, naquela montanha. Ele se apresenta para Elias e no final de tudo ele vai falar para Elias, Elias, eu fiz restar ainda 7.000 em Israel. Eu fiz restar 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não tá sozinho. Porque uma das coisas que o depressivo tem na cabeça é que ele tá sozinho, que só ele tá passando por isso. Só ele tá passando por aquela situação. Mas Deus olha e fala, você não tá sozinho. Eu tenho pessoas que eu levantei para cuidar, para te ajudar, para estar com você. Você não tá sozinho. Essa é a diferença, cara. Essa é a diferença de passar a depressão com Deus, de passar a depressão sem Deus. Porque quando você passa a depressão sem Deus, você tá sozinho, você se sente sozinho, porque você tá sozinho, você não tem quem buscar força, você não tem aonde você se apoiar. Mas quando você tem depressão, quando você tá por um momento complicado, você tem quem se apoiar, porque você tem um Deus, e o seu Deus é perfeito, maravilhoso, e ele supre todas as nossas necessidades, né? Então, cara, Deus ele é maravilhoso, né? Deus ele é maravilhoso e cuidado, tá? Se você acha que tem depressão, busca ajuda. Busca ajuda, de verdade, busca ajuda. Busca ajuda psicóloga, psiquiatra,
busca ajuda espiritual com certeza. Busca a Deus com todas as suas forças. Eu tenho certeza que Ele vai te sustentar, que Ele vai te manter. Lembra que eu falei da casa fundamentada sobre a rocha? Ela vai passar pela tempestade, vai passar pelo vendaval, vai, mas ela vai continuar de pé. Ela vai continuar de pé, porque o Senhor é a nossa força. Entende? E, bom, esse podcast foi um podcast mais curto. Espero que os irmãos tenham compreendido, quis passar, né? O cristão pode passar pela depressão? Pode. O cristão que ter depressão é falta de Deus? Não. Jesus teve depressão? Não. Como que Deus lida com a depressão do ser humano? Como que Deus lida com a nossa depressão? Ele mostra para você que você não está sozinho. Ele te sustenta, ele te mostra como a sua força. Ele é o nosso fundamento. Se nós estivermos fundamentados sobre ele, nós não iremos cair. Né? Eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum psiquiatra, eu tô falando tudo isso por experiência própria. E, bom, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado se você ouviu até aqui, né? Estamos no YouTube, estamos no Spotify, então compartilha. Ficou bem rápido, o tempo é curto, mas muito obrigado se você ouviu até aqui. Um abraço, Deus te abençoe.